Acho que a gente pode começar, né? Sim, sim. Deixa eu rapidamente apresentar aqui o que a gente veio fazer. A gente quis aproveitar, nós quisemos aproveitar o momento da feira para a gente, pela segunda vez, né? A gente falar um pouco da presença indígena aqui em Resende, né? E então a gente propôs a organização da feira, já que a gente estaria por aqui e trouxe para lançar um livro meu, né? E aproveitar para falar da temática indígena em Resende, que é uma coisa que nos preocupa. Nós temos aqui em Resende descendentes de indígenas Curi, e a gente queria também tocar nesse assunto, porque a gente acha fundamental que isso seja refletido no turismo, seja refletido na história que se encontra em cada escola, que seja reconhecido seus descendentes nos bancos escolares e no cotidiano, que foi uma história muito apagada. Eu convidei também o professor Giovanni, que é professor doutor, ele é filho de guaranis também, para estar aqui presente, porque ele está agora estudando a história do Vale do Paraíba Paulista, e ele também está com parceria com a gente. Só que ele acabou, ele estava programado para vir, mas não pôde vir por questões de saúde. Então a gente recompôs um pouco a mesa, e a gente tem dois aqui descendentes de Puris e tem dois historiadores. Os historiadores estão do lado de cá, os descendentes de Puris estão do lado de lá. Então nosso objetivo em todos os momentos foi incluir, né? Em nenhum momento foi desincluir, pelo contrário, sempre a nossa preocupação sempre foi essa. Então eu queria apresentar, ou que os parceiros se apresentassem, e depois a gente bate um papo com vocês sobre um pouco da história aqui de Resende, ou da história de cada um, a trajetória de cada um em relação a isso, tá? Vamos começar com eles. Então vocês se apresentem e eles vão... Pela ordem. Pela ordem, doutor. Porque eu sou mais recente aqui, né? Porque assim, eu sou um escritor afrodescendente, mas como todo brasileiro se preza, eu até achei engraçado que ano passado eu li uma matéria, sempre me disseram que a minha avó paterna, a avó Augusta, era Puri. Falar isso, que ela nasceu, não dá no mesmo para mim, né? Eu nasci em Minas, moro no Rio há um tempão, e aí falaram Puri. Aí eu li uma matéria no jornal falando da tribo Puri, que começava por aqui, a tribo ia até lá na altura onde eu nasci, na Serra de Caparaó. Aí eu já descobri que realmente não era papo furado, existiu um dia uma tribo chamada Puri. Aí eu cheguei aqui para participar da feira ontem e conversando com eles, eu descobri não só que realmente existiu, conheci meu amigo aqui, e realmente existiu uma tribo Puri. Eu achei legal, e ele falou uma coisa que eu nem acreditava, Puris negros. Eu sou escritor, quando você começa a falar essas coisas, minha cabeça já começa a funcionar. Né? E a gente vai ter outros tete a tete porque vai virar livro, é inevitável, né? Porque eu acho interessante isso, porque estava falando agora sobre miscigenação, né? Sobre negritude, e isso é uma coisa que o Brasil não adianta fazer árvore genealógica para provar que você é caucasiano, você vai levar um susto. Tem índio, sangue índio correndo na veia da gente, tem o sangue negro correndo, e a minha foi mais engraçada, porque meu avô era baiano, também não era da Serra de Caparaó. Né? A minha avó era Puri, a outra avó era Mameluco, a minha avó e a outra avó era italiana. Ou seja, um saco de gato, só falta oriental para fechar a miscigenação. Então eu achei interessante, inclusive eu comecei a bater papo para encontrar minhas raízes, que são múltiplas até. Vai ser mais fácil encontrar Puri do que africano. Isso é óbvio. O senhor vai encontrar os dois. E dentro dos tradicionais. E quase todo mundo que conhece, o nome é Francisco. E a partir desse ano, de 2023, então Carminha, acorda aí. Oi, tudo bom? Eu preciso que o senhor me ouça, eu cobri essa ordem agora, me cobra também. Eu cobri ela porque ela estava ozinha. Quer que ela fique Oi? sentada aí na frente? Já quer sentar aqui na frente, né? Vamos sentar na frente. Já quer sentar aqui? Quer sentar ali é melhor. É porque ela estava se referindo, usou os índios. O vereador Carminha, corrija isso que você falou aí. É o nosso povo, a Carminha também é descendente de Puri. Mas vai se referir ao índio, ela se refere aos outros, os outros. Então eu falei, não, é nosso povo. Né, doutor Carminha? Chamei a atenção do senhor ou não chamei? Viu? Chamou.
Então, voltando, a partir desse ano 2023, eu resolvi assumir a minha identidade indígena, puri, né? Por que demorou tanto? Eu nasci numa família, a dona Carminha conhece bem minha família. O senhor estava falando de negro na família, vou falar como é a minha então. O meu avô era mineiro branco, ele casou com uma mulher morena, escura, isso é definição toda, a minha não conhecia. E a minha mãe, dizem que a minha mãe é mulata clara, né? E aí eu, sabe, nunca entendi o que significava isso. Eu perguntei, a mesma pessoa que falou que a minha mãe era mulata clara e a minha avó mulata escura, ele falou para mim de uma coisa muito interessante que eu já até expliquei sobre isso. Não sei se alguém leu aqui. Essa pessoa perguntou para o meu avô como é a sua filha quando nasceu minha mãe. E meu avô falou de uma maneira muito poética, eu entendi dessa maneira, a cor da minha mãe. Meu avô deu um nó nele, na verdade. Ele falou assim, a minha filha é mais bonita do que um pingo d'água na folha de inhame. Na camisa, que é isso? Sabe? Realmente, quem viu, já viu, é muito bonito. Se você pega um pingo d'água e põe na folha de taioba, a água espalha, tá? Você pega um pingo d'água e põe na folha de inhame, ela fica parecendo uma pérola, fica rodando, não é? Ela dá uma translucidez naquela gota e se junta, ela fica uma bolinha rodando, a gente fica brincando como se fosse mergulho. Então foi isso que o meu avô falou para essa pessoa. Meu avô não falou para ele se ela era preta, se era mulher branca ou mulata. Era mais bonita do que um pingo d'água na folha do inhame. Acabou a conversa ali. E aí a minha avó, ela era uma pessoa medrosa, penso eu. Minha mãe falava que é corajosa, mas pelas coisas que a minha mãe fala, não era lá muito corajosa. Oi? Medrosa. Entra. Pode entrar. Está fechada a porta, acho que a gente fica entrando. E aí, a minha avó nunca contou para minha mãe que ela era descendente de índios, nem de preto. Então, da onde que era a cor que a minha mãe tinha, né? Da onde que vinham os tios mais retidos, né? Hoje em dia se fala retito, né? Aquele preto bem pretinho. Vamos falar, o português sabe, é o preto bem pretinho e retido, né? Hoje se diz dessa maneira. Então, da onde que vem essa cor da pele do restante da família? Se a minha avó era mulata escura, minha mãe mulata clara. Eu conheci, pelo menos 2 tios da minha mãe, que era bem pretinho. Eu entendi isso, fui descobrir depois de muitos anos, porque uma mulher chegou lá em Fumaça e ela falou assim para mim, olha, tem uma coisa que eu nunca entendi na sua família. Eu falei, o que, Gorete? Apareceu de cansa pouco tempo atrás. Eu falei, o que, Gorete? Ela falou, não, porque quando eu era criança eu ficava muito intrigada com a sua família. Eu falei, por quê? Porque tinha um dia errado, é diferente. Ela falou, não, é porque eu perguntei pro meu pai por que a sua avó era daquele jeito. Desenvolve isso que eu não estou entendendo ainda. Fala de maneira mais clara, por favor. Ela falou, não, eu não entendia. A tua avó era bem pretinha. Aí que eu descobri que minha avó era bem pretinha. Até, por Deus do céu, eu já estava com 53, 54 anos quando eu descobri que minha avó era bem pretinha. Nunca ninguém falou. Eu nasci, o último neto estava pegando colo. Morreu 8 dias depois. Então a minha avó era bem pretinha, eu nem sabia. Ninguém falava. Tanto é que na exposição ali tem uma bolsa bem pretinha, né? Da minha avó. Sobrou uma foto dela, pra gente saber como era. E aí, entrar a questão, que é interessante de saber, que ela nunca falou para a mãe dela, para a minha mãe, de origens. Se era índia, se era preta. Nunca falou, simplesmente tirou a minha mãe assim. É alienígena. De outro país, de outro planeta. Essa é a Dona Maria? Dona Maria, que só cresceu. Isso, de avó. E aí, em contrapartida, eu descobri, fazendo as pesquisas, o Marcelo e eu fazendo essas pesquisas há muitos anos, quase 20 anos, por aí, né? 2018, 18 a 20 anos. Através do seu Geraldo Martiano, que era o idoso de Fumaça, todo mundo falava que era índio. Era índio, não era, Dona Carminha? Seu Geraldo Martiano. Viu? Todo mundo falava, mas era só ele. Como assim, um índio só que sobrou para a Fumaça? Aí como é que funcionava isso?
A dona Bela ajudou muito a entender isso, a Carminha. Eu vou só perguntar para a Carminha, que ela está presente aqui, Marcelo, tá? Dona Carminha, o que é cor de cuia? Conta para o pessoal, por favor. Já ouviu falar isso? Cor de cuia? Olha, o que é? Fala mais ou menos, não ouviram lá atrás. Viu, Marcelo? Viu? Ouviram isso? Os índios é cor de cuia. Os idosos de fumaça sempre se relacionaram com os índios dessa maneira. Então, a cor de cuia, por que cor de cuia? Eu tenho cuia, não é à toa na minha exposição, não. Tá? A cuia, ela tem uma gama de. Não é gama, o menino ali me ajudou, não é gama não, paleta, né? Uma paleta de cores. Paleta de cores que vai de uma cor mais marrom até um amarelo mais parda, né? E aí, é isso, cor de cuia. Então, cor de cuia é um lugar social e não uma cor de pele. A Belinha foi que me clareou isso. Que ela falou, quando ela falava, eu falava, dona Bela, quem mais aqui fumaça que é índio? Ah, a família da Sandra é cor de cuia. Olha o que ela estava falando, tá? A família do Júlio, cor de cuia. Eu olhava na Sandra do Júlio. Essa cor de cuia que é essa que a Sandra é a cor de cuia? Meus avós também tudo era cor de cuia. Olha. Aí, olha o que significa isso. Esse era índio dele. Índio mesmo das duas gerações. Sabe o que significa isso? Dizer, é um lugar social, que a outra família que é, eu não, a minha não. É isso que significa. Então eu delato a outra família, mas eu excluo. Assim, desculpa, dona Carminha, mas eu vou botar de outra vez. Assim como a Carminha foi se referir ali agora, a questão indígena, ela falou os índios, se excluindo. Então essa questão da cor de cuia tinha a ver com isso. Tinha a ver de eu reconhecer o Palmiro como um índio, dizendo que ele é cor de cuia. Por que ele é cor de cuia e eu não sou? Onde está essa cor então? Que ele é ou não sou? Então era o outro que era índio. A pessoa não se reconhecia como tal. Tá? Todo mundo entendeu agora? Por que isso? Vamos trabalhar isso. Por que isso? Por que essa evitar de se assumir como tal? Eu vou deixar para vocês essa parte. Pode ser? Essa é a parte que eu não gosto de falar. Eu não gosto, não. Acho que vocês vão se preparar. É porque eu estou dando um relato aqui, porque, gente, tem uma diferença muito grande, tá? Eu sou de Fumaça, eu nasci em Fumaça, a Carminha nasceu em Fumaça, a filha dela está ali, a Luísa, nasceu em Fumaça, nós somos fumacenses, somos descendentes, somos índios. Concordam? Mas a gente não se assumiu como índio. Nós somos calados, né? O nosso falar foi abafado, né? Mas nós não. E você sabe por quê? Não, pode. Ainda não sabe por quê? Não, pode. Servimos fazendeiros. É, dona Carminha. Tinha medo dos fazendeiros? Servimos fazendeiros. Nós não combinamos nada não, tá, gente? Só para ficar claro aqui, não é combinado. Ele foi acabando, fez foi expulsando ele. Expulso para cada rua. Não pode fazer. O bom da Carminha tá aqui, gente, que ela... Quantos aninhos que a senhora tem da Carminha? A Carminha? Deixa eu fazer uma pergunta delicada pra senhora. Quantos aninhos a senhora tem? 81 anos, tá? Ela não tem por que mentir. Eu queria que ela virasse de frente para vocês, só para vocês verem o rostinho dela. A cor de cuia que ela tem. Vira para a Carminha. Para tirar a foto da senhora. Vira para ele, senhora. Vira, olha para ele. Não, é porque eu vou falar da mãe dela. A minha mãe era cor de pai dela. A mãe da Carminha, gente, metade da fumaça, e da Carminha, vê se o senhor confirma se eu vou falar, mais ou menos metade de fumaça é a filhada da mãe dela. Sabe por quê? A mãe dela era parteira. Não vinha, não tinha ônibus, não tinha ambulância para trazer ninguém para ter mãe ter filho em Resende, não. As coisas eram resolvidas lá, se o parto era tranquilo, era feito lá. Às vezes acontecia que morrer mãe e morrer filho, mas era raro, né? Mas essa sabedoria das parteiras, isso não foram as índias. Foram as índias que ensinaram. Então, a mãe dela, também descendente de índio, aprendeu com outra pessoa que já tinha ofício, né? Então, por esse contato também... Como é que dá a palavra? 500 subiram, não é isso?
tinha colhido 500 umbigos, que era, ou seja, as 500 crianças. 500 crianças. Então, tem isso que a gente, é uma história muito fumacenta, é muito por isso. Então, não tem como contestar que nós sejamos descendentes de Cury. Então, quando eu digo eu assumi a partir desse ano, é porque eu precisava, não intimamente eu sempre me senti meu. Sempre me senti, desde criança, eu sempre me senti índio. Mas eu precisava de alguma base para dizer que era. Aí teve a entrevista com o Geraldo Martiano e ele falou: o Vicente Quirino é meu primo. Mas o Vicente Quirino é meu tio, como que ele é seu primo sem você ser meu primo? Mas você é neto de quem? Sou neto da Maria Quirina. Sou neto da Maria Quirina. Agora posso falar mais baixo? Obrigado. Eu sou neto da Maria Quirina. Aí a primeira coisa que ele falou para mim: a tua avó tocava a enxada igual homem. Era de trabalhadeira, minha avó. Eu me enchi de orgulho. E mais legal assim, que eu perguntei ainda para ele, falei, porque tem muito essa questão da gente querer chegar na raiz, a gente querer provar, né? Eu falei, seu Geraldo, então me conta. Eu perguntava para a Carlinha, não sabe. Então eu perguntei para o Geraldo, falei, Geraldo, me diga então, a qual grupo, eu falei raça, a qual raça pertence então a minha avó e o senhor também? Ele falou, eu não sei. Aí esse não sei, deixa a gente no mesmo lugar. E aí, recentemente, quando teve a Lei Aldir Blanc, eu falei, eu quero fazer um documentário de fumaça, porque eu quero começar a contar essa história que outros não contaram, e contar da maneira que eu vivo, da maneira que eles viveram, que para fazer isso eu entrevistei muita raça de idosos. A maioria dos idosos, entre 2001, 2012, até 2011, nós entrevistamos. A maioria estão falecidos, infelizmente. Então eu queria trazer essa verdade para as pessoas, tá? Porque enquanto vai morrendo, ninguém resgata essa história. São histórias mortas, que não servem para ninguém, nem para a própria família. Porque se eu depender, por exemplo, meu pai não tem história da minha mãe. Então eu busquei numa outra elemento, uma outra pessoa que falasse disso. E aí quando eu, para ler Aldir Blanc, fui atrás de uma prima de primeiro grau da minha mãe, ela fez um testemunho assim, para dizer que tinha decorado. Minha avó era índia Cury. Acabou. Tudo que eu precisava, ela falou numa única frase. A minha avó era índia Cury. E o pai dela era irmão de pai e mãe da minha avó. Acabou. Deixou a questão ali naquele momento. E agora eu estou realmente calçado, né? Eu posso dizer. E a partir de então, começou a surgir uma mudança em mim. Eu nunca gostei do apelido de Chiquinho, não gosto de apelidos diminutivo de ninguém. Não chame meu filho de Joãozinho, que jamais chamaria. Não gosto, porque diminui a pessoa. Parece ser forma carinhosa, nunca achei. Nunca me senti acarinhado por alguém me chamar de Chiquinho. E aí eu comecei a dizer que eu sou Chiquinho. E aí o Felismar Manuel, que eu tinha a felicidade de conhecer Felismar. Conhecer não, a gente conversa virtualmente. Ele escreveu a biografia para mim com X-I-K-I-T-O-P-U-R-Y, que é a maneira que eu escrevo Cury também com Y. Porque esse Cury, esse trabalho de gramática que eles andaram fazendo em dicionário, isso foi feito antes da última reforma do português. Então eu acho que aquilo ali que vale. Depois disso, daqui a pouco muda outra vez. O meu filho esses dias falou Cury, me para com os meninos. Já está confuso meu. Chega. Gente, obrigado. Desculpa prolongar muito. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui. Agora eu já posso tirar o chapéu, né? Isso, chapéu para isso, vocês. isso. E para a dona Camila, todos os dois filmados, assim, ó. Eu sou o Instituto Político. Bom, ele pediu para falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Meu nome é Enio, sou professor de História, eu me graduei ainda na década de 80. Meu primeiro trabalho sobre a questão indígena, naquela época a gente falava índio, né? A questão indígena era sobre o processo na era Vargas, a questão indígena no período Vargas. Eu falei sobre o serviço de produção índio, então eu fiz uma pesquisa de graduação, uma monografia que antigamente era monografia, hoje o pessoal fala TCC,
E foi o primeiro trabalho que eu fiz, que estava no meu currículo Lattes, enfim. Depois eu entrei no grupo de estudos na década de 90 para estudar os índios da Baixada Fluminense. Então eu estudei Tupinambá, Jacutingas, essas etnias. E a partir de 2002, quando eu vim para cá, para Resende, eu comecei a pesquisar os puris aqui. Já nessa batida de pesquisar a questão étnica da região que eu vivia, né? Eu vim na Baixada Fluminense, eu cresci em Duque de Caxias, trabalhei em Nova Iguaçu, e então toda essa perspectiva ela foi levada para dentro do meu trabalho. Sobre a questão étnica, né, eu tenho histórias familiares em relação a isso. Eu nunca me identifiquei como indígena porque eu não ia colar, né? Branco, olho claro, não ia. Mas o meu avô dizia, né, que o pai dele tinha sido pego a laço. E o meu pai, que faleceu hoje, tem exatamente 36 dias que ele faleceu, ele é um descendente, olhar bem para ele, é um descendente indígena. Mas isso nunca foi discutido dentro da minha família, né? A minha avó, ela era afrodescendente, tinha olho verde, afrodescendente de olho verde, por pai de pai. Minha família é toda portuguesa, por pai de mãe. Então eu nasci esse branco azedo aqui, com olho claro, que então dentro dessa nunca me passou, e também não tinha, quando a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa, não tinha essa questão da identificação étnica, isso não era uma bandeira dentro do processo de pesquisa. Então a partir daí eu fiz o mestrado, eu falei sobre o aldeamento de São Luís Beltrão, eu conheci o Marcelo. Antes de conhecer o Marcelo, eu conheci a pesquisa deles, depois de conhecer o Marcelo. Eu me formei na Severino Sombra em 2012. Teve um tempo que eu demorei nesse processo, nesse período de pós-graduação, para entrar no mestrado, eu entrei só em 2012. Me formei em 1998, olha quanto tempo. Eu não vou revelar aqui a minha idade aqui, uma questão de afirmação. Mas eu terminei o doutorado em 2018 falando também sobre a questão sobre visibilidade indígena, o que o Chiquinho estava falando, como esses índios foram invisibilizados, o processo, toda a máquina do Estado imperial foi trabalhado para a invisibilização desses índios, enfim, o desaparecimento dos documentos oficiais. E, ao mesmo tempo, o povo continuava reconhecendo os puris aqui em Resende. Isso que é interessante perceber. Ele some dos documentos oficiais, mas ele continua presente no dia a dia. As pessoas reconheciam, ele é índio, não se falava indígena, né? Inclusive, essa questão, até 2018, a gente não tinha a menor restrição em chamar o indígena de índio. Esse movimento, que é um movimento identitário, ele surgiu a partir de 2018, 2017, 2018. Mas na banca que eu passei, que o Marcelo estava na banca no dia, né, na apresentação da minha banca, estava o Dal Apuri, que é um das lideranças do movimento da Ressurgência Puri, ele estava presente também. Não havia nenhuma restrição à questão indígena. Isso foi um movimento identitário que eu valorizo, é perfeito, faz parte do movimento de autoafirmação étnica dos indígenas. Mas ele começa a surgir a partir de 2017, 2018. Mas não tem, tanto é que todos os meus trabalhos até 2019 eu utilizo a palavra índio. Foi em 2019 que eu fiz um artigo e mandei para a Universidade de Tocantins. Eles mandaram corrigir o artigo e trocar o índio pelo indígena ou povos originários. Aí que eu me toquei, a coisa mudou. Né? Essa questão identitária, ela chegou no movimento de organização dos povos indígenas, que é importante, como aconteceu com o movimento negro, preto. Eu me recordo muito bem, eu falei isso numa palestra que o Júlio estava e o Oswaldo estava. Eu tinha um amigo meu na década de 80 que era o movimento da Pastoral do Negro, aquele movimento que surgiu aí, impulsionou a organização do povo afrodescendente do Brasil. Ele dizia para mim, olha, eu não sou preto, eu sou negro, que negro é raça, preto é cor. Agora você tem, se utiliza, o movimento utiliza a palavra preto, tem uns que preferem utilizar a palavra negro,
Então isso são questões identitárias que surgiram. Muito embora a gente pode perceber que a questão identitária, esse movimento identitário, ele surgiu na Europa. E foi um movimento que surgiu no pensamento xenófobo. Né? Então ele não é um movimento de extrema direita. Poucas pessoas sabem disso. Mas existem uns estudos que esse movimento identitário ele surge a partir daí, que era justamente o povo, a população francesa criou esse movimento justamente contra a imigração, principalmente a imigração africana, islâmica, que chegava na França e começou a ocupar muito espaço. Então houve esse movimento identitário, e aí depois ele foi abraçado pelos movimentos. E claro, as ciências humanas e sociais são interessantes por isso. Elas se adaptam, elas mudam, elas evoluem conforme a causa vai vão sustentando. E esses movimentos surgiram a partir daí. Bom, eu defendi a minha tese em 2018, foi um período bem difícil, estava em direção de escola, tive alopecia, fiquei quase careca, enfim, engordei pra caramba, e foi um período bem difícil para mim. Aí, depois que eu saí da direção da escola, ano passado, eu fui convidado para fazer o meu pós-doutoramento. Aí eu fiz uma outra vertente, eu comecei a trabalhar a história das políticas indigenistas, como elas nasceram, como é que elas surgiram, como é que elas evoluíram, de onde que elas vieram. E aí seria esse nosso bate-papo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que é o último trabalho recente que eu terminei, que é falar sobre a evolução dessas políticas e como essas políticas elas foram decisivas nesse processo de visibilidade da população indígena, dos povos originários da nossa região. Então, a partir do momento que essas políticas, você tem as políticas, essas políticas se transformam em legislação. Então, você tem a política e a legislação que elas são construídas depois. E isso acaba gerando, impactando diretamente os povos originários aqui na nossa região. Uma coisa que começa ainda no século XV. E ela chegou chegou no Brasil, todo esse processo que foi processo colonial, foi devastador, avassalador, destrutivo, enfim, genocida, que é uma palavra que é do nosso tempo, não é do que se utilizava naquele período, mas a gente consegue perceber como é que esse processo ele foi se construindo a partir de alguns critérios que foi justamente dessa política indigenista que foram criados. Bom, vou passar a palavra para o Marcelo aqui, ele está doido para falar. Bom, boa tarde a todo mundo, eu agradeço a presença, agradeço a todos que estão aqui. Eu queria começar, assim, minha preocupação já há muito tempo, trabalho com os povos indígenas desde 1999. De lá para cá, esses 24 anos, né, sempre com algumas preocupações. Entre elas, que a nossa historiografia, quando ela começou, ou seja, a escrita da história do Brasil, quando ela começa, a partir do século XIX, ela de imediato já diz que o índio é passado, o indígena, no caso, na época, dizia índio é passado, o Van Hagen, que era o Visconde de Porto Seguro, que começa a escrever o primeiro livro de história do Brasil, ele fala isso. Como se os indígenas que estavam em conflito com o Império não existissem, né? Ou não fossem dignos de estarem participando da Constituição Nacional. A própria Constituinte de 24, a primeira Constituinte do Brasil, há uma discussão, inclusive envolvendo os índios de Resende e os índios de Valença, em que nessa discussão eles falam quem são os cidadãos brasileiros. E eles excluem dois grupos: os escravizados e os indígenas. Essa Constituição, inclusive a primeira Constituição nossa, simplesmente não fala desses dois segmentos que era a maioria do Brasil. Só isso, era só a maioria. Era só a maioria e não se fala disso. Então, há um processo de construção de invisibilidade indígena no estado do Rio de Janeiro no século XIX. Esse processo, eu aprendi com o índio, com o Baré, que é um a gente fez uma live, ele chama de eufobia. O que é eufobia? O medo de se assumir como indígena. É o que, de certa forma, a dona Carminha mostrou agora. Por que esse medo que ela falou?
causa dos fazendeiros, por causa da repressão, por causa de quando você assumisse essa palavra, você imediatamente era estigmatizado, você era colocado em escanteio, você era assumia-se um preconceito muito grande. Quando não preconceito, tinha uma outra questão que era muito pesada no século XIX. Eles estavam tendo seus territórios todos invadidos. E todo o discurso de construção da história do Brasil, ele é feito ao contrário, ou seja, os invasores chamam os que estão no território de invasores. Ou seja, eles invertem a discussão. Eles invertem, mas toda a documentação que a gente tem, ela é baseada nos vencedores, nos que excluíram os outros, nos que expulsaram os outros, nos que massacraram os outros. Então, o aprendizado da história é invertido. Ele é o olhar daqueles que venceram, é o olhar daqueles que massacraram, é o olhar daqueles que excluíram os outros. No caso dos povos que foram obrigados a ser transplantados da África, quando houve a abolição, eles não tiveram acesso à terra que eles trabalharam para produzir, por exemplo, o café, que era a riqueza do Brasil. Todos eles foram excluídos. Por isso que a gente luta até hoje pela questão da reforma agrária, que é central. E os povos indígenas, a mesma coisa. No caso do Estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu é o seguinte: ou seja, os aliados, eles faziam o quê? Eles davam uma parte das terras e distribuíam o resto. Eram chamados aldeamentos, né? Que começam desde o século XVI. Então, Niterói era um aldeamento indígena, Itaboraí era um aldeamento indígena, Itaguaí era um aldeamento indígena, Santo Antônio de Pádua era um aldeamento indígena, Macaé era um aldeamento indígena, Valença e seus dois aldeamentos, Conservatória e o Centro de Valença. Em Resende você vai ter aqui a Fumaça, onde Chiquinho e Carminha, né, e família estão lá, e você vai ter outros também, São Fidélis, Campos, etc. E todas essas, aqui é Luiz, em São Paulo, que do lado também é de Puris, todas essas terras que foram doadas ao longo desses 3 anos de colonização e império. No final de 1870, o Império disse o seguinte: olha, depois de eu proibir vocês de falarem a sua língua, depois de eu tirar seus territórios, depois de eu pegar e dizer que vocês são obrigados a assumirem a religião católica, que não era o pensamento deles, vocês não são mais índios. É isso que eles falaram no Império. Está claro isso. Então, para poder roubar o resto de terra que tinha, que sobrou, ele falou: vocês não são mais índios. Então, tiraram a identidade. E essas pessoas, evidentemente, para se autopreservarem, praticaram o que o Barelli falou, e que eu entendo que era eufobia, esconder a sua origem. Eu sou cor de cuia, o índio é o outro. Não, eu não sou não. Por quê? Por que esse medo? Esse medo não tem razão de ser? Claro que tem razão de ser. Porque se você assume que você é e que você está no seu território, você se torna um perigo. Por quê? E se esse território aqui é seu, por que tiraram? Essa é a questão. Essa é a questão que está por trás da invisibilidade indígena, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Porque isso significa você recolocar a questão, entre outros, territorial, né? Então eram exilados no próprio território, uma situação que a gente construiu aqui no processo brasileiro. Ou seja, eu não estou exilado no outro país, eu estou exilado no meu próprio país, no meu próprio território. Eu já não reconheço ele, porque antes eu atuava em florestas. Eu fui inclusive contratado para derrubar essas florestas, que muitos das derrubadas foram feitas para a construção de café aqui em Valença, em Cantagalo, etc. e tal. Foi feita a partir de mão de obra indígena, que foram os primeiros a serem procurados para fazer isso, escravizados ou mantidos como tal, ou quando eles sequestravam as crianças e transformavam. Esse é de família mais ou menos, né? Uma família escrava que ele tinha, que era diferente daqueles que vieram, que foram transplantados da África. Então esse é o processo. E por isso, essa dor, por isso essa questão das famílias se autopreservarem ao se esconderem em relação a isso. Mas o que a gente tem que fazer hoje, a partir principalmente da Constituinte de 88, o que nós fizemos é uma reconquista de direitos. O movimento indígena nacional começou a reconquistar o direito de poder falar na própria língua. Então, quando a gente tem o vocabulário da língua puri, né, coleta de viajantes, no meu caso que a gente fez, quando o senhor Felismar, que é puri, e que até os 16 anos vivia com outros puris que falavam a língua, que ela não estava em território. Ele hoje é a única pessoa que os puris eram do Sudeste que tem essa lembrança de como se falava, de sotaque, né? De como se falava puri. Os outros perderam isso ou nem sabem que essa língua existia, porque são 3 ou 4 gerações proibidas.
proibida de falar isso. Então, essa é uma questão importante. E aí a questão de assumir a identidade é porque muita gente diz assim, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de português. Por que eu não posso ser descendente de indígena? Porque você não tá, você usa celular, que você tá. Os outros também não? Será que o português das caravelas se veste como o descendente português das caravelas se veste como ele se vestia lá? Não. Da mesma forma os indígenas não. E por que você não está na aldeia? Porque, acabaram com a minha aldeia, acabaram com o meu território, sequestraram a minha terra, não sei o que, óbvio que eu não posso ficar onde me excluíram. Evidente, é completamente diferente, é uma situação construída historicamente de violência histórica. Por isso mesmo que essa é uma questão importante, hoje se auto-reconhecer. E são famílias também misturadas na opressão. Ou seja, você tem a expressão Nego Puri, que é o caso da Nama Puri, por exemplo. Por quê? Porque são famílias que foram excluídas. Lembra que eu falei da questão? Quando foi a abolição em 1888? Você não precisa mais trabalhar como escravo, como escravizado. Agora você está livre. Mas a terra você não vai ter acesso. A terra que você deu a riqueza para o outro, se transformou em barão, visconde, o raio que o parda, essa terra que você trabalhou para que ele ficasse rico, você não tem acesso a ela. Então eles foram excluídos. E os indígenas que estavam no processo de exclusão, que no caso do Rio de Janeiro foram todos excluídos, porque todos os aldeamentos foram retomados, e as terras não foram distribuídas em sua maioria para os indígenas que moravam nelas, também ficaram na mesma situação. Eles vão se encontrar na pobreza, eles vão se encontrar na exclusão, eles vão se encontrar nas áreas rurais como agregados, vão se encontrar nas periferias das comunidades como favelados ou como bairros populares. Porque é o que sobrou, porque eles não tiveram acesso à possibilidade. Porque se fosse feito junto com a abolição, a reforma agrária, e que se não se tirasse terra dos índios, você teria outra situação no Brasil. Completamente diferente do que é hoje. Então, ao falar aqui dos indígenas de Resende, para responder inclusive uma questão, no último censo de 2010, 114 pessoas se assumiram, tiveram a coragem de se assumir como indígenas aqui em Resende. Da onde eles vieram? Porque na história de Resende até então, desde que a gente fez aquele curso em 2006, que a gente vem batendo, esse negócio de último puri, como está no portal da prefeitura, foi Vitorino Santará, é uma mentira construída para poder justificar justamente a apropriação, inclusive das terras depois em Fumaça e outras terras indígenas também. Então, a gente tem que romper com isso, tem que dizer que eles continuavam ali, eles estavam ali, nós comprovamos isso nos batismos, nós comprovamos isso nos casamentos, nós comprovamos isso nos óbitos, nós comprovamos isso na discussão com as famílias, nós comprovamos isso nas entrevistas, nós comprovamos isso, inclusive, nesses que conseguiram e tiveram coragem de assumir hoje, em 2010, essa questão. Então, esse movimento faz com que as pessoas dizem o seguinte, não há nenhum problema em assumir a sua identidade indígena. Então algumas pessoas começam a ter mais tranquilidade para poder fazer isso, porque você vai ter acolhimento. E nós temos que fazer esse acolhimento também na questão do turismo em Resende, nós temos que fazer esse acolhimento na questão dos livros didáticos de Resende, nós temos que fazer essa questão do portal da prefeitura de Resende, nós temos que fazer essa questão quando faz uma exposição sobre essas questões, porque é fundamental. É dessa forma que a gente dá dignidade, é dessa forma que a gente mostra, o nosso país é plural, nosso país é diverso, nosso país tem várias línguas, hoje em dia estão faladas no Brasil, nesse momento, mais de 180 línguas. E talvez ressurja a língua puri, porque os puris estão reaprenderam com o Felismar, que é o único falante, lembrante que a gente tem hoje sobre essa língua, porque é uma língua que tem a ver com território, uma língua que tem a ver com conhecimento do que cercava ali. Muita coisa que foi perdida, por exemplo, a irmã da dona Carminha me benzeu uma vez, essas rezas antigas, que eu fui lá na casa dela, essas rezas antigas para cuidar, que eu estava com dor no estômago, são frutos de patrimônio, são frutos de patrimônio de conhecimento, que tem que ser resgatado. Isso é importante. Então, eu acho que hoje, falar da presença indígena, é porque eles estão aqui também. Só que você não vai encontrar um indígena puri no meio do mato, porque primeiro acabaram com o mato, segundo, acabaram com a possibilidade dele, a parte de conhecimento foi embora, basicamente por conta disso, não por vontade das pessoas, mas por conta de um processo que excluiu as pessoas, por conta de um processo que foi violento com as pessoas, por conta de um processo que foi violento com as famílias. Então o que a gente tem que dar é acolhimento, reconhecimento e rediscutir essa questão nos seus vários aspectos completos. E abrimos aqui para... Quer falar?
Não, assim, eu acho interessante, tem a ver até com o negro. Com o brasileiro, de maneira geral, é essa profunda amnésia que o brasileiro tem. Hoje de manhã eu estava conversando com ele e a gente estava falando de um negócio que não tem nada a ver com o assunto aqui, estava falando de zoológico. E o senso comum diz que o primeiro zoológico do Brasil foi fundado pelo Barão de Drummond, e ele provou que não foi. Né? Com sobras, ele tem provas. E o Brasil parece que propositadamente, ele todo dia, faz aquele filme que teve com o Bill Murray, que todo dia ele dormia e repetia o mesmo. Exato. A gente não conhece o nosso passado. Toda hora que a gente tropeça, esbarra numa história que a gente nunca ouviu. Eu sou, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, eu sou botafoguense, eu passei a vida inteira falando de humorístico. Eu não fazia a mínima ideia do que era humorístico. Porque não existia humorístico naquele lugar, não tinha nada parecido com humor. É porque em 1922, comemorou 100 anos da história do Brasil, e construíram vários prédios pela cidade, foi uma feira, e construíram um prédio horripilante, que parecia um prédio humorístico, e a região dali ficou chamada humorístico. Assim que acabou a feira, teve um bar e construíram um outro, mas aquele outro herdou o nome do Artesião. A gente não conhece a nossa história. Essa coisa do indígena se insere num processo mais amplo até do próprio caucasiano, do negro. A gente não sabe a história do Brasil, não conhece os nossos personagens principais. Como eu estava falando na outra palestra, a gente se assusta porque no anúncio muito antigo da Caixa Econômica falava que um dos primeiros clientes da Caixa Econômica, ainda no século XIX, foi o Machado de Assis. Aí entra um ator branco, na maior cara de pau. Aí acho que depois alguém soprou no ouvido do diretor que ele era negro e refizeram a música, mas a lambança estava feita. Isso é os indígenas, então, né? Você tem um país onde cada esquina você encontra alguma coisa, um ponto geográfico, uma rua, com o nome de indígena, você não sabia, né? Sabe? Enquanto você não conhecer a sua história, não torná-la sua, você não vai ser um brasileiro, você vai estar brasileiro. Geograficamente você está num país chamado Brasil, mas você não pertence àquilo, né? E isso se reflete quando assim, vamos tomar uma decisão sobre isso. Ninguém toma, porque ninguém se sente parte do processo. Não se sente do processo chamado Brasil, né? E isso é para todos nós, indistintamente. Quando eu era criança, por exemplo, diziam que o Brasil não deu certo porque foi colonizado por degredados. A Austrália também. A Austrália começou com uma colônia penal. E basta olhar o que aconteceu com a Austrália e o que aconteceu com nós, né? Por isso que eu acho que essa coisa de resgatar está com muito atraso, nós estamos no século XXI, mas tem que acontecer algum dia. Eu mesmo, nesse papo, conversando com eles, eu passei a vida inteira ouvindo que a minha avó paterna era Curi. Eu achava que era assim, tipo, era Vasco da Gama. Eu nem sabia o que era Curi. Aí, ano passado, eu li um artigo, aí, conversando com ele, descobri que era uma coisa muito maior. Realmente existia uma tribo Curi, né? Existiram outras cantas. Eu até brinquei outro dia que a curva foi de onde ancoraram os portugueses. Os índios lá na Bahia eram mais civilizados. Se fosse ali na altura de Campos e fosse 50 casas, a história seria bem diferente, né? Bacana. Eu gosto muito de falar do meu povo, porque, gente, eu tenho profunda amor. Pegadinho. Ó, meu povo. E o senhor estava falando da avó do senhor. A minha bisavó era em Indiapuri, tá? Então soube disso há 3 anos. Quem quiser entrar, gente, por favor. Era em Indiapuri. Mas o marido dela não. É disso que eu quero falar agora. O marido dela era preto, retinho. Eu gosto de falar preto, gente. Porque eu passei a vida inteira falando preto. Não pode falar isso não, isso é feio. Aí você falava escuro, não tinha que chamar escuro. O pessoal falou pra mim, não, eu sou preto mesmo. Escura é a noite. Oh, meu Deus, que difícil que é, né? Escura é a noite, caramba, então o dia é branco. Não, o dia também não é branco, né? É claro, sei lá. Enfim. É esquisito, não, se vocês pararem para pensar, é muito estranho isso. Então, quando eu vou falar que eu vejo que tem um público maior de cor mais morena, eu pergunto como eles querem ser chamados, para acabar a conversa. Eu vejo a dificuldade que é para uma criança, tá? Eu já fiz palestras para várias crianças, de estar falando de índio, ou chegou outro índio chegando aí, de falar de índio, e depois a criança não se sentir enquadrada. Ela não é encaixada, ela não é índia, entendeu? Ela não é indígena,
E ela não é branquinha. A menina, uma menina, ela baixou o olhar, eu vi como aquilo doeu para ela. Eu peguei no meio da conversa, falei, olha, nós estamos fazendo isso aqui porque nós estamos comemorando o dia que criaram do índio. Mas o povo africano que veio para o Brasil é um povo livre, é um povo de raça, é um povo de garra. Não tem por que ninguém que tem a cor mais escura ser pessoa triste. Ao contrário, tem que honrar aqueles que eram livres do mesmo povo. Não aquele povo sofrido que sofreu porque alguém impôs esse sofrimento, mas aquele povo livre. Então tem que ter a alegria de ter a pele da cor que tiver. E a menina já, eu vi que ela até se sentou melhorzinha na cadeira para ouvir essa, porque aquilo me doeu também. Depois, que ruim que é isso, né? Porque quem cria isso são adultos, tá? A criança brinca com qualquer cor, não tem problema nenhum. Um adulto que fala, não, meu filho não vai brincar com a fulaninha de tal. Não é assim? É desse jeito, infelizmente. Então eu estava, mas eu estou contando isso para vocês é porque é muito difícil falar com as pessoas. Então quando eu estou falando aqui, eu sei o que eu estou falando. Às vezes eu me perco um pouquinho, mas eu tenho uma linha de raciocínio. Mas eu não sei como vocês vão entender isso que eu estou falando. Cada pessoa vai entender isso de uma maneira muito diferente, tá? Às vezes a pessoa, já aconteceu muito isso comigo, eu estar conversando com uma pessoa completamente inteligente, eu estar falando um assunto muito mais profundo, a pessoa falou da cor, da ponta do meu cocado, não tinha nada a ver com a conversa toda. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu fiquei pensando assim, como que deve ser para uma pessoa que estudou? Ouvir alguma coisa que está fora do conhecimento dela, de uma maneira que ela não vê. É claro que ela fica olhando a ponta do meu cocado, isso ela entende, a cor da ponta do meu cocado. Então, a minha bisavó foi casada com um preto. Essa que é a questão que eu quero abordar aqui, é que isso foi uma coisa comum, não era um amor, não era casamento por amor, não. Vocês sabem disso. Eram casamentos que eram orientados. A família orientava, não case fulano, não case com ciclano. Esse não casar com ciclano, normalmente é porque era índio, ou porque era preto, mas muito mais porque era índio, tá? Aconteceu isso na minha família, no caso da minha avó, que casou com um preto, mas eu acho que a Quirina não foi casamento. Eu tenho quase certeza que não, mas eu posso só afirmar, ninguém nunca me contou isso. Por que eu sei disso? Porque na minha família tem essa história. A minha avó, mãe do meu pai, não foi o casamento do meu pai com a minha mãe. Pensa que eles contaram isso para nós? Eu que sou chato. A Carminha fala uma coisinha ali, eu sei o que ela falou. Eu entro no pensamento dela. Carminha não são os, somos nós. Não foi que eu chamei a atenção? Então quando a minha mãe falou uma coisa, a avó conheceu a Cida quando ela tinha 1 ano. A filha mais velha dela. Tá bom hoje, Marcelo, aqui. 1 ano. Eu fiquei assustado. O que é isso, mãe? Como assim? Isso assim foi é como se a pessoa ela saísse um pouquinho de ordem. Por isso ela solta. É um segredo. A pessoa vai guardando. Ela tem aquele, como chama lápis? Não é isso, não é lápis, é uma outra coisa. Ela tem aquela coisa de deslize, né? Gatilho. Então você está conversando com a pessoa, de repente, mãe, como é que era, por exemplo, como é que era a cor da minha irmã? Ah, sua irmã, e da minha avó? Ah, sabe que eu nem prestei atenção, porque é aí que ela solta. Ah, ela conheceu sua irmã quando ela tinha 1 aninho. Aí que eu já mato a bola no peito e já faço o gol. Assim que eu faço. Né, dona Helena? Eu falei, mãe, a avó não foi no seu casamento. Da onde você tirou isso? A senhora acabou de dizer. A senhora acabou de dizer. Me conta essa história. Por que a mãe do meu pai não foi no teu casamento? Ah, eu não gosto de falar dessas coisas. Não gosto de falar dessas coisas. O eu não gosto de falar essas coisas é horrível. A senhora conheceu ela. Dizem que ela era brava. Como é que eu sei que ela não foi no casamento? Porque é muito natural que a avó acompanha a gravidez da filha, do primeiro filho pelo menos, ainda que não dê para acompanhar os outros, né?
Quando diz, ela conheceu quando a Cida fez um ano, significa que ela não acompanhou a gravidez. Só acompanhou a gravidez porque não permitiu o casamento. Entendeu? Aí, onde está o porquê então? Por quê? Porque a minha mãe era filha, era neta de índia, com preto. Então a minha avó era racista, mãe do meu pai. Só que falar disso pro meu pai, para ele é uma dor. Ele simplesmente ele não entrega nada. Meu pai é aquela pessoa que não entrega nada. Não entrega. Ele fala, né? Eu falo pro Marcelo. Olha, o Marcelo sabe disso. O Marcelo já conversou com meu pai. Meu pai conversa com o Marcelo como se fosse simples amigos, logo é dado. E eu que meu pai nas desde bebê, ele não me entrega nada. Não me entrega. Então assim, eu sei que a minha avó era brava, eu sei cada coisa, gente, eu sei fofoca, tá? Quem adorava isso era o Claudiano Rosa. Eu não mando pra ninguém, essa fofoca que eu sei. Mas é porque eu sou um túmulo, como dizia o Didi. Mas tem muito disso, sabe? Da pessoa, por conta de ser descendente de índio, não aceitar o casamento. Porque é o estigma, Marcelo, que fica, tá? O estigma. A pessoa fica estigmatizada. Então na roça tem uma questão, eu já falei muito disso por falar outra vez. Garanto que tem gente que não sabe, o Zé Maria deve saber, a Carminha também. Eu pergunto para as pessoas, olhem nas suas unhas e percebam se as unhas de vocês são lisas ou corrugadas. Olha vocês agora, pode olhar, todo mundo. Corrugadas ou lisas? Corrugado? Todo mundo aqui? Ninguém de unha lisa? Não, eu sou liso, mas o que é corrugado? Canelada, bom, você passa uma unha na outra, ela vai. Tem uma resistência. A sua tem? Não. Quem tem? Quem não tem? Melhor é quem não tem. Zé Maria não tem? Duvido. Duvido. Tem unha nem que é. Você sabe que os idosos, a Caminha vai confirmar isso, falam disso em fumaça. Todos os descendentes de índio têm a unha canelada. Olha, consegue ver? E quando a pessoa falou assim, não foi uma só, tá? Então isso já é um jeito de se conhecer também a lei da cor de cuia. Pensa nisso. Quando a pessoa me falou isso, eu falei, engraçado, eu conheço. Gente, mas escuta isso aí. Quando a pessoa falou isso pra mim, eu achei muito engraçado, que eu falei assim pra ela, engraçado, eu conheci uma pessoa, vi a mão dela a vida inteira, e era desse jeito que a senhora está se referindo, eu não lembro quem, de jeito nenhum. Olha, não vinha na minha memória quem que eu tinha visto que tinha a unha desse jeito. Aí eu fui pensando, todas as pessoas que eu beijei a mão. Eu sempre tive o hábito, desde muito pequenininho, de beijar a mão dos meus padrinhos. Aí eu falei, tá aí, meu padrinho Vicente, pronto. Você que vai te ver, foi eu que 100 anos. E aí, e papo vai, e papo vem, eu fui cortar a minha unha. Olha a minha unha. É muito louco você ver o outro e não se ver. A pessoa que eu vi a vida inteira, se a mãe da minha lá, sou eu mesmo, cara. Eu vi a vida inteira, eu cortei minha unha a vida inteira. Gente, então quem falou isso a última vez foi a mãe de Zé Maria, a dona Lídia. A dona Carminha sabe disso, sabe? O avô dela falava, você é índia pura, dê suas unhas, né? Miguel Marcelino, até as suas unhas são arrebitadas e caneladas. Eles usavam outro ponto, arrebitada também. Eu tenho minha vida inteira porque eu acho que minhas unhas são... Viu? Pode procurar, lá no fundo você também. Então vou passar a palavra agora, gente. Eu queria dividir com vocês isso. E eu acho bom que a Dona Carminha esteja aqui, porque não é coisa que eu criei, né, Dona Carminha? Dona Carminha é testemunha, Zé Maria é filho da Lídia. E olha, gente, a Lídia é um amor. Amo a mãe dele. Não, adorável. Como eu gosto da Carminha. Passa a palavra. Bom, gente, aproveitando aqui esse espaço, só para falar um pouco do meu trabalho de encerramento do pós-doutorado, que eu falei sobre a cruz e a espada, uma reflexão sobre as políticas realistas entre os séculos XV e século XVIII. Então, é um espaço temporal para quem é historiador, é um espaço bem grande, e que eu fiz uma reflexão sobre os impactos dessa lei no Vale do Paraíba.
Eu não vou falar muita coisa porque nosso tempo é curto, eu só vou tentar resumir mais ou menos o que foi falado. Eu quis dizer aqui o seguinte, que a questão da política janista está baseada em 3 fatores fundamentais. A primeira seria a humanidade indígena, que durante muito tempo se questionou se o índio ele era humano, se ele tinha alma ou não. Essa discussão ela foi até o século XVI, por incrível que pareça. A outra é a questão da mão de obra e a outra questão é a posse da terra. Então nós temos 3 questões que vão balizar todas as políticas indigenistas que vão impactar os índios no Brasil, os índios do Rio de Janeiro e os índios do Vale e aqui na região de Campo Alegre da Paraíba Nova. Esse ponto aqui, eu fiz uma indagação. Os índios têm alma? Essa discussão acabou influenciando praticamente toda a legislação do século XIV e século XVI. Eu falo século XV e XVI. Eu falo século XV porque essa construção dessas legislações, elas antecede a própria conquista, chegada do homem branco aqui ainda na América. Eu vou explicar por que isso aconteceu. Então, sobre essas políticas, elas começam a ser construídas ainda na formação dos impérios, dos chamados reinos da Península Ibérica, aonde esses reinos eles passam a ter a função messiânica, que são estabelecidos a partir das guerras de reconquista. Mas o que foi guerra de reconquista? Um ponto que se estabelece aí. Os árabes eles avançam para a Península Ibérica e durante 700 anos aproximadamente eles vão dominar aquela Península Ibérica e vão estabelecer uma cultura, porque se a gente for pensar a visão dos povos árabes, os mouros, os sarracenos, como eram chamados, eles possuíam uma cultura muito superior naquele momento que o povo europeu, que estava vindo da Idade Média. Essa cultura ela ficou muito presente ali na Península Ibérica. Só que esse povo era islâmico. Os árabes eles só não conseguem chegar no reino, digamos, o reino franco, que naquele período já pertencia ao Império de Carlos, do Império, o Grande Império, depois que vai se formar o Grande Império de Carlos Magno, porque o pai dele, o Carlos Martel, ele vence na Batalha de Pontieres ali nos Pirineus e não permite que os árabes avancem para dentro do que seria a França hoje em dia. Então eles vão ficar da Península Ibérica. Então nesse processo ocorre a Guerra de Reconquista, que seria o quê? Com a bênção da Igreja Católica, eles vão reconquistar aquele terreno. E aí vai ser formado o reino português. E esses mouros são os infiéis. E vai ter o privilégio cristão dado a esses povos portugueses que vão viver naquela região. Mais à frente, e começa aí nesse processo a Guerra Justa, que foi tão utilizada aqui, inclusive em Campo Alegre da Paraíba Nova. O processo de extermínio indígena, de aldeamento na redução de São Luís Beltrão, ele é um processo que ocorre a partir de Guerra Justa. Apesar de a gente não escutar, não ler essa citação dentro dos documentos que a gente pesquisa, dos viajantes, documentos oficiais, relatos, não existe a palavra guerra justa, mas ela é característica de uma guerra justa, em que você arruma qualquer probleminha, arruma um motivo para atacar os índios, exterminá-los ou destribalizá-los, fazer limpeza, desterrar, né, fazer limpeza do terreno, como aconteceu aqui em São Luís Beltrão. Então isso aí foi praticado lá, começou lá, contra os mouros, os infiéis. Assim, a legitimação de dominação, no sentido de levar a fé cristã, é primeiro levada aos povos africanos, os primórdios, e depois se pensou em levar esse pensamento cristão para o povo da América, que seria futuramente descoberto. Aí nós temos uma outra questão, os filhos de Adão. Aí nós temos uma questão muito importante do entendimento, por que o índio, ou o indígena, desculpa pelo ato, o indígena, ele era conhecido como aquele que não tinha alma, mas o negro africano era o que possuía alma naquele momento. Por quê? Na visão cristã, se estabeleceu que os africanos, os negros, os mouros, aqueles que, principalmente à medida em que fosse avançando para a África, esses negros eram descendentes
da raiz amaldiçoada de Adão, que era o filho amaldiçoado de Noé, que era o Cã, que era o que tinha pele escura. Isso está na Bíblia. Então começou a criar Daí veio o preconceito. Ele tinha pele escura, era descendente de Cã, uma geração amaldiçoada, tinha alma, mas ele tinha que ser subalterno, ele tinha que ser podia ser escravizado. Então a justificação principal no momento da escravidão negra africana, ou dos povos que eram infiéis, muitos deles já eram até convertidos ao Islã, né? Aqueles povos negros do interior da África já tinham conversão ao Islã nesse período. Eles eram o povo amaldiçoado da raiz amaldiçoada de tanto que podiam ser escravizados. Tinha alma, podia ser batizado, mas eles continuam sendo subalternos. Essa foi a identificação do começo da Idade Moderna. Estou falando da Idade Moderna. Aí você tem grandes nativos da América eram humanos. Aí você tem um grande questionamento, aí você tem uma base aristotélica em que você coloca aí, que levanta a teoria da repartição do globo em alguns segmentos. E um desses segmentos era uma região que não poderia o ser humano sobreviver. Então esse povo que estava ali não eram humanos, que eles foram descobertos em uma outra região em que o ser humano não viveria, não poderia viver, que era justamente a área do hemisfério, aquela área do hemisfério norte e sul, que é onde depois houve esse avanço da expansão marítima comercial. Essa aqui é uma expressão aristotélica, Altérios, que é o outro mundo, que é também baseado na visão aristotélica, e também isso aí havia um pensador cristão, que é o Jacques Le Perrier, que defende também que havia uma outra população, outros seres que surgiram antes ou anterior a Adão, que eles sobreviveram no dilúvio, que não eram humanos, que eram justamente os nativos que viviam no continente americano. E a gente fala assim, que absurdo, mas isso foi utilizado. Aí você tem a fé, a cristandade sendo utilizada como pensamento, como bandeira. Essa condição suposta não humanidade acabou sendo aplicada nos indígenas americanos de maneira diferenciada aos povos africanos. Os povos africanos eram humanos, mas podiam ser escravizados. Os africanos os americanos, os povos americanos, eu falo o continente americano como um todo, eles não eram humanos. Então, nesse princípio, justificava a forma avassaladora, cruel, em que foi brutal, em que foi o processo dos primeiros anos de dominação dos povos originários do continente americano. Aí você tem uma contrapartida, aí você tem o fundamento da Santíssima Trindade de Santo Agostinho, que ele fala que a partir da Santíssima Trindade a pessoa é considerada humana quando ela tem a faculdade de memória. Será que o indígena tem memória? Tem. Entendimento? Tem. Vontade? Tem. Se ele tem isso tudo, ele é humano. Então ele poderia ser, a partir desse pensamento foi retirado a partir daí, para que o indígena dentro do continente, principalmente nas terras brasileiras, eles pudessem ser catequizados, porque existe o motivo dessa catequese. Outro motivo também que você colocava como esses indígenas, eles eram considerados não humanos, era a questão exótica e selvagem que eles viviam, na visão do colonizador. Alguns praticavam antropofagia, outros eles andavam nus. Isso tem a possibilidade de ter poligamia entre os índios, não se sabe direito, eu nunca estudei sobre isso, mas era um dos motivos que eles colocavam também a poligamia indígena. Isso tudo fazendo que eles não fossem dignos de serem humanos. Aí entra naquela outra versão, com o pensamento de Santo Agostinho, começa a criar uma possibilidade da humanidade desses índios. E o que vai justificar, a partir desse momento, o processo de colonização dos índios no continente, e principalmente no Brasil, é justamente o processo de conversão e salvação das almas desses índios. Como se fosse o pano de boca, vamos pensar no teatro, pano de boca, conversão dos índios. Qual o pano de fundo? Explorar,
escravizá-los. Aí a gente entra, a partir do momento que você define que esse índio tem alma, a gente vai para o segundo ciclo, que é a utilização da mão de obra, que é justamente a escravidão, a intensa escravidão que esses índios passaram, que levou ao extermínio de todas as formas. Nós sabemos que os índios, além de escravizados, eles eram exterminados por doenças, contaminação. Os índios aqui Puri, em nossa região, sofreram demais com a contaminação da febre da bexiga, que é a varíola, inclusive, que é uma doença extremamente letal, inclusive para o branco. Então tem aqui o bairro do Bexiga lá em São Paulo e tem esse nome como epidemia de varíola. Sim. Sim.